Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Curso Fórum. Para você, né, está dando, por exemplo, continuidade à turma de carreira jurídica, seja mais uma vez extremamente bem-vinda, bem-vindo ao Curso Fórum. Para você que está começando a sua preparação conosco, seja também extremamente bem-vinda, bem-vindo. Antes de mais nada, uma apresentação breve para aqueles que não me conhecem. Me chamo Marcos Paulo, sou defensor público no estado do Rio de Janeiro, já desde dezembro de 1998, lá se vão mais de 20 anos. Sou mestre em Direito Processual pelo ERJ, estive em Brasília como assessor do ministro Marco Aurélio em penal, processo penal, sou autor de algumas obras jurídicas, as mais recentes, Colaboração, Delação Premiada pela editora Juspódio e Comentários ao Pacote Anticrime, lançados recentemente, em setembro, né, de 2020, que, graças a Deus, tem recebido uma belíssima acolhida, né, do público, dos alunos e da crítica também, enfim, como a obra mais vertical sobre a Lei 13.964, publicado pela editora Método. Lembrando que você, nosso aluno, tem, né, em todo o portfólio, né, do Grupo GEM, não só da editora Método, mas também da Forense, também da Atlas, né, 40% de desconto nas obras. Inclusive, em processo penal, independentemente do curso de processo penal que você adote, que seja da sua preferência, seja do Norberto Avena, seja do Nestor Távora, seja do Renato Brasileiro, enfim, eu recomendo vivamente que você concilie com os comentários ao pacote anticrime, porque ele apresenta uma verticalização que esses manuais realmente não têm sobre os temas tratados pela Lei 13.964, ok? Estamos aqui, né, na Semana Jurídica para fazer uma revisão, né, daqueles que foram os principais julgados do STF e do STJ. Eu costumo brincar, né, que essa aula é um grande desafio, porque processo penal, execução penal são temas recorrentes nos informativos, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça. Então, selecionar, eleger os principais julgados, de fato, é uma tarefa bastante hercúlea. Mas vamos lá, gente. Quero começar, curiosamente, de trás para frente, porque tivemos, no final de 2020, várias decisões importantes, paradigmáticas, do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Então, Ricardo, se pudermos ir para a telinha, por favor. Quero começar a nossa análise pelo informativo 1000 do Supremo Tribunal Federal, em que foi declarado inconstitucional o artigo 17D da Lei 9.613, ou seja, da Lei de Lavagem de Capitais. Ok? Por quê? Diz o artigo 17D o seguinte, pode até voltar para mim, Ricardo. Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize em decisão fundamentada o seu retorno. Bem, o artigo 17D da Lei 9.613, ele já estava, né, com a sua inconstitucionalidade em vias de ser declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Porque, de fato, o dispositivo ele é absolutamente inaceitável. Porque ele simplesmente coloca o afastamento do cargo como um efeito automático do indiciamento realizado pela autoridade policial. Percebam, indiciamento realizado pela autoridade policial, ou seja, na realidade, o Ministério Público nem tem justa causa para a deflagração da ação penal. O processo crime nem se mostra ainda viável,
mas já poderíamos determinar o afastamento do servidor do caso, se supostamente envolvido em crime de lavagem de capitais. Isso é um atentado gravíssimo ao artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Ou seja, a presunção de inocência, ou mesmo se analisada timidamente, presunção de não culpabilidade. Afinal de contas, nos termos do artigo 5º, inciso 57, ninguém pode ser considerado culpado de um crime antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Ninguém pode ser considerado culpado de um crime antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Ora, se ninguém pode ser considerado culpado de um crime, é porque há de ser tratado, então, no mínimo como não culpado, para não dizer como inocente. Ou seja, o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, ele surge não só com uma regra de julgamento, que explica o porquê de, na dúvida, absolver, porque na dúvida aquela presunção de não culpabilidade fixada pela Constituição não foi desfeita. Se não foi desfeita, resta absolver o acusado. Mas isso explica também o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, como regra de tratamento. Por isso que limitações à liberdade, como limitações ao patrimônio, só podem surgir a título cautelar, ou seja, quando imprescindíveis à efetividade do próprio processo. Então, o afastamento do cargo até pode acontecer cautelarmente, ou seja, reunindo-se elementos concretos reveladores de que a permanência do imputado no cargo pode gerar, sim, embaraços à persecução penal. Pode, sim, potencializar o risco de cometimento de novas infrações penais, melindrando a ordem pública. Dessa forma, é que temos que pensar o artigo 17D da Lei 9.613. E, portanto, somos obrigados a concluir pela sua inconstitucionalidade, porque nós teríamos aqui um afastamento do cargo simplesmente determinado automaticamente por força do indiciamento realizado pela autoridade policial. E aí invertem-se os polos, porque deixamos de trabalhar com uma presunção de não culpabilidade já para trabalhar com uma presunção de culpa. Em total desacordo com o artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Sem contar que o afastamento do cargo em si é uma medida cautelar. Se é uma medida cautelar, só pode ser implementada a partir de elementos concretos e não automaticamente. Até porque, quero lembrar você, que se formos aos artigos 91 e 92 do Código Penal, a depender da condenação, um dos efeitos é justamente a perda do cargo. Então, determinar o afastamento do cargo sem qualquer fundamentação pautada, calcada em elementos concretos, significaria, sim, antecipar os efeitos de uma condenação criminal. E se eu admito uma medida que é a antecipação dos efeitos de um pronunciamento judicional, claramente isso traduz gravíssima ofensa ao artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Ok? E aí, indo para a telinha, por favor, Ricardo. Até já colocamos aqui alguns apontamentos para vocês, né? Tivemos o Supremo, então, reconhecendo ser inconstitucional a determinação de afastamento automático do servidor público indiciado em inquérito policial instaurado para apuração de crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Informativo 1000 do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, haveria ofensa, recapitulando tudo que eu disse para vocês, ao artigo 5º, inciso 57 da Constituição, enquanto regra de tratamento, porque estaríamos nos dirigindo àquele imputado não como se inocente fosse, ou ao menos não culpado, e sim como culpado. E esse efeito deve ser analisado com muita cautela, até porque, a depender da condenação, uma das consequências, um dos efeitos, é justamente a perda do cargo. E é bom
rememorar que o afastamento do cargo é medida cautelar expressamente prevista no artigo 319, inciso 6 do CPP. Então, se é uma medida cautelar, evidentemente que nós temos que ter o fumus comissi delicti, no caso em tela ainda pálido, porque na realidade nem se logrou reunir justa causa ainda para a denúncia. Nós temos que ter periculum in libertatis, ou seja, demonstrar que a permanência do imputado no cargo pode gerar dificuldades à persecução penal e pode aumentar o risco de reiteração delitiva. E quando falamos em periculum in libertatis, nós não podemos esquecer da contemporaneidade, ou seja, o periculum in libertatis tem que ser contemporâneo à imposição da medida cautelar. Isso, inclusive, foi uma nota muito marcante na Lei 13.964, considerados os novos artigos 312, parágrafo 2º, e 315, parágrafo 1º do CPP, e temos que guardar a relação também com a proporcionalidade da medida. Então, admitir esse afastamento automático do cargo tornaria, pode voltar para mim, Ricardo, por favor, letra morta, o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, enquanto regra de tratamento. E também não deixaria, né, de ser uma ruptura com o devido processo legal, já que, em sendo o afastamento do cargo medida cautelar, artigo 319, inciso 6 do CPP, esse afastamento do cargo precisa ser tratado como tal, ou seja, indicando, a partir de elementos concretos, o fumus comissi delicti, o periculum in libertatis e a proporcionalidade da medida. Tá bom, gente? Telinha, por favor. E assim, esses são os comentários a se fazer em relação a esta ADI apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o informativo 1000 ainda traz, na sequência, um julgado importante, que aqui, na realidade, é reiteração de entendimento no tocante à prerrogativa de foro. Por quê? Vamos lá. Pode até voltar para mim, por gentileza. O Supremo Tribunal Federal, ele, na realidade, tem optado por enxugar a prerrogativa de foro. Já o fez desde 2018, na medida em que a prerrogativa de foro está restrita a crimes cometidos durante e em razão da função política ora exercida pelo agente. Então, claramente, né, se vê no Supremo Tribunal Federal uma tentativa de enxugar, né, a prerrogativa de foro. E o que acontece? O Supremo Tribunal Federal, até o início deste século, entendia pela simetria, ou seja, os estados, por meio das suas constituições, poderiam, sim, estender a prerrogativa da função a agentes políticos locais, desde que os seus respectivos federais também apresentassem prerrogativa de foro conforme a Constituição da República. Em dezembro de 2004, quando da análise da constitucionalidade da Constituição do Estado de Goiás, que, por sinal, nesse aspecto é rigorosamente idêntica à do Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal Federal mudou de entendimento. Porque o Supremo Tribunal Federal pensou o seguinte: vivemos em uma federação. Então, em respeito ao pacto federativo, versado no artigo 125, parágrafo 1º da Constituição, nós temos que reconhecer que os estados têm, por meio das suas constituições, autonomia para conferir a prerrogativa da função
a agentes políticos seus, locais, independentemente de qualquer simetria com a Constituição da República, desde que esses agentes tenham independência funcional. Afinal de contas, a prerrogativa de foro existe para reforçar a independência funcional desses agentes políticos. E aí, o Supremo Tribunal Federal, tendo como vetor a Constituição do Estado de Goiás, fez expressa referência aos membros da Defensoria Pública, da Procuradoria do Estado e da Procuradoria da Assembleia Legislativa. Porque são agentes políticos, sim, revestidos de independência funcional, considerada a atividade desempenhada. Ah, Marcos, mas eles não estão sempre patrocinando os interesses de uma parte? Por que, então, teriam independência funcional? Independência funcional não se confunde com imparcialidade, que isso fique bem claro. O defensor público precisa de independência funcional porque, em muitos casos, ele estará litigando justamente contra o Estado, que é o seu pagador. O procurador do Estado precisa de independência funcional porque, muitas vezes, ele emitirá um parecer contrário aos interesses do governador, mas que atenda aos interesses do Estado. Procuradores das assembleias legislativas carecem de independência funcional porque, muitas vezes, emitirão pareceres contrários aos interesses da mesa diretora, mas que atendem aos anseios e às necessidades da respectiva casa legislativa. Por isso. Então, caso o Estado, do alto da sua autonomia política decorrente do Pacto Federativo, entenda, por meio da sua Constituição, em dar prerrogativa de foro para esses agentes políticos, isso se mostraria absolutamente constitucional. Assim entendeu o Supremo a partir de dezembro de 2004. Os delegados, entretanto, estariam fora desse rol, porque, ao ver do Supremo, os delegados não teriam independência funcional, na medida que estariam sujeitos ao controle externo do Ministério Público. Haja vista o artigo 129, inciso 7 da Constituição, que confiou ao MP o controle externo sobre a atuação policial. Essa percepção está absolutamente consolidada no Supremo Tribunal Federal, porém, é uma percepção que não apresenta grande robustez. E não apresenta grande robustez técnica porque parte, na realidade, de uma premissa, Controle externo igual a ausência de independência funcional. Mas essa premissa ela é desmistificada pela própria Constituição da República. Haja visto o tratamento dispensado, por exemplo, ao Ministério Público. Porque o artigo 127, parágrafo 1º da Constituição, confere ao Ministério Público, inclusive sob o status de princípio institucional, a independência funcional. E, nada obstante, a mesma Constituição elegeu como garantia fundamental a ação penal privada subsidiária da pública. Artigo 5º, inciso 59 da Constituição, que é um instrumento de controle sobre o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Como a ação penal pública é privativa do MP, isso acaba se revertendo em instrumento de controle externo sobre a atuação do próprio Ministério Público. Então, veja que, no mesmo texto constitucional, oriundo do poder constituinte originário, frises, convivem controle externo sobre a atuação do MP, mais precisamente social, traduzido na ação penal privada subsidiária da pública, e a independência funcional expressamente dada ao Ministério Público no artigo 127, parágrafo 1º da Constituição. Então,
Isso demonstra a fragilidade dessa fundamentação do Supremo Tribunal Federal. Mas, paciência, ok? E em idos de 2018 para cá, o Supremo Tribunal Federal, por meio do seu órgão de cúpula, o Pleno, entendeu por afastar essa percepção e retomar a simetria. E isso foi reiterado nesse julgado veiculado no informativo 1000 do Supremo Tribunal Federal, que ora estamos comentando. De maneira que os estados, por meio das suas constituições, podem sim outorgar prerrogativa de foro a agentes políticos locais, mas tão somente se os seus respectivos federais também tiverem idêntica prerrogativa. Então, o vice-governador, por exemplo, pode ter prerrogativa de foro? Pode. E só terá por força da Constituição Estadual. Mas por que pode ter? Porque o vice-presidente tem, por mandamento constitucional federal, prerrogativa de foro. Secretários de Estado podem ter prerrogativa de foro? Podem. Porque os ministros de Estado, seus correspondentes em nível federal, também têm prerrogativa de foro. No caso dos deputados estaduais, a mesma coisa. Mas no caso dos deputados estaduais, tem-se um argumento a mais, poderosíssimo. Seria, inclusive, a ratio decidente argumentativa, que é o artigo 27, parágrafo 1º da Constituição, que diz que se estendem aos deputados estaduais os mesmos deveres, mas também as mesmas prerrogativas conferidas aos membros do Congresso Nacional. Então, como os membros do Congresso Nacional têm prerrogativa de foro, é natural que essa prerrogativa de foro também seja estendida aos deputados estaduais. Agora, sob essa toada, eventual prerrogativa de foro conferida a defensores públicos, a procuradores do Estado, a procuradores da Assembleia Legislativa, já se torna inconstitucional. Por quê? Defensores públicos da União, procuradores federais e os procuradores do Congresso Nacional, procuradores do Senado e da Câmara dos Deputados, não têm essa prerrogativa. Tá? E, portanto, Constituição Estadual que assim disponha será, nesse aspecto, inconstitucional. Ok? E essa percepção, essa retomada da simetria pelo Supremo Tribunal Federal, também reforça a inconstitucionalidade quanto à eventual previsão na Constituição do Estado de prerrogativa de foro a vereadores. E aí vocês vão me perguntar, mas Marcos, simetricamente, vereadores não desempenhariam uma atividade similar àquela desempenhada por deputados estaduais e por deputados federais? Sim, mas temos uma questão. A Constituição fez questão, no artigo 27, parágrafo 1º, de equiparar, em termos de prerrogativas, aos deputados federais os deputados estaduais, silenciando-se em relação aos vereadores. Diferentemente do que fez em relação aos prefeitos, por exemplo, que têm prerrogativa de foro por mandamento constitucional expresso. Artigo 29, inciso 10 da Constituição. Então, a Constituição deixou claro que a simetria é entre deputados estaduais e deputados federais, excluídos os vereadores. Para que os vereadores tivessem legitimamente a prerrogativa de foro, a justificativa, pela constitucionalidade dessa previsão seria o Pacto Federativo e a autonomia política dos estados daí decorrente, em conformidade com o artigo 125, parágrafo 1º da Constituição. Só que essa percepção, que vinha sendo adotada pelo Supremo Tribunal Federal, foi descartada desde 2018 e reafirmada agora, conforme noticia o informativo 1000
do Supremo Tribunal Federal. Tá bom, gente? Então, telinha. Esse é outro julgado importantíssimo. Inclusive, já coloquei aqui a observação. O Pleno do STF retomou a sua orientação pela simetria, descartada em dezembro de 2004, quando da análise da constitucionalidade da Constituição do Estado de Goiás, o que já havia sido feito anteriormente, a partir de 2018. E isso foi decidido no informativo 1000 em todas essas ADIs, concernentes às constituições dos estados do Pará, Rondônia, Amazonas e Alagoas. Ok? E chegamos aqui ao informativo 1001 do Supremo Tribunal Federal, em que tivemos também um julgado importantíssimo concernente ao artigo 366 do CPP. Pode voltar para mim, por favor, Ricardo. O que ocorre aqui? Vamos lá. O artigo 366 do CPP, ele foi redesenhado em 1996, pela Lei 9.271. A Lei 9.271 estabeleceu, a fim de assegurar a autodefesa, que réus citados por edital, que é uma citação ficta, que não comparecessem ao processo e que não constituíssem advogados, esses réus, eles não poderiam ser processados e julgados, porque eles poderiam ser processados, julgados e condenados sem ter a menor ideia da existência daquele processo, já que a citação por edital é absolutamente ficta. Isso traduziria um duro golpe na ampla defesa, considerada a autodefesa, o que seria uma quadra inaceitável. E assim, em resguardo da autodefesa, a Lei 9271 de 96 alterou o artigo 366, estabelecendo que, para réus citados por edital que não comparecessem nem constituíssem advogado, nós teríamos a suspensão do processo e a suspensão da prescrição. Ou seja, o processo, ficaria suspenso até que aquele réu aparecesse. E a prescrição também ficaria suspensa até que esse réu aparecesse ou então constituísse advogado. Ok? Pois bem, o STJ, a esse respeito, editou a súmula 415, estabelecendo que, sim, o processo fica suspenso indefinidamente até que o réu apareça ou constitua advogado. Mas o prazo prescricional, ele não poderia ficar suspenso indefinidamente. E não porque estaríamos tornando crimes prescritíveis imprescritíveis. Não por essa razão. Mas porque deixar em suspenso por tempo indeterminado a pretensão punitiva estatal traduziria um quadro, sim, atentatório à segurança jurídica. E, portanto, inaceitável. Afinal de contas, a segurança jurídica é o valor mor que conduz o direito. Agora, por outro lado, também não faz sentido ter a prescrição suspensa por um prazo único, por exemplo, pelo prazo máximo de 20 anos. Isso atentaria contra a proporcionalidade. Sendo assim, estabeleceu o STJ que a prescrição deve ficar suspensa proporcionalmente à tabela do artigo 109 do Código Penal. Então, por exemplo, se for um furto, pena máxima 4 anos, prescreve em 8, teríamos a suspensão da prescrição por 8 anos. Passados 8 anos, o processo continuaria suspenso. A prescrição, entretanto, seria retomada de onde ela havia parado. Essa é a lógica por detrás da súmula 415 do STJ. E o Supremo Tribunal Federal, nesse julgado, abraçou a súmula 415
o que o Supremo Tribunal Federal até então não havia feito. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, nesse julgado, endossa a súmula 415, ou seja, réu citado por edital, que não comparece nem constitui advogado. O processo ficará suspenso, sim, até que ele apareça ou constitua advogado. E a prescrição vai ficar suspensa proporcionalmente à tabela do artigo 109 do Código Penal. Furto, por exemplo, pena máxima 4 anos, prescreve em 8. Alcançados 8 anos de suspensão da prescrição, a prescrição volta a fluir de onde havia parado. Ok, gente? Essa é a tônica. Até então, o Supremo Tribunal Federal entendia que o artigo 366 do CBP se mostraria constitucional, porque ele não teria alargado o rol taxativo de crimes imprescritíveis previstos na Constituição, mas tão somente suspendido a prescrição. Porque sabemos que, pelo artigo 5º da Constituição, incisos 42 e 44, imprescritíveis mesmo, ou seja, sem prescrição, são racismo e crimes relacionados à ação de grupos armados. Esses seriam os crimes imprescritíveis e tão somente esses. Mas, ao ver do Supremo até então, o 366 não se mostraria inconstitucional porque ele não teria suprimido prazos prescricionais, mas apenas suspendido esses prazos prescricionais. Então, por ser caso de suspensão e não de supressão do prazo prescricional, não haveria ofensa à Constituição. Então, até então, o Supremo entendia que o prazo prescricional ficaria suspenso, sim, indefinidamente, até que o réu aparecesse ou constituísse advogado. Ok? Mas essa orientação do Supremo está hoje superada, alinhando-se à súmula 415 do STJ. Tá bom, gente? Isso foi decidido. Telinha. Neste julgado, aqui, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, ok? E foi, inegavelmente, um dos julgados mais importantes do Supremo, em que o Supremo claramente aqui conciliou segurança jurídica à proporcionalidade, ok? No próximo bloco, pessoal, tem mais, tá bom? Até lá.